Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. E à medida que fomos encontrando a carta de Paulo aos Efésios, escrita durante o tempo de prisão, Paulo foi preso algumas vezes, algumas dessas prisões, ele ficou preso por bastante tempo. Essa é a primeira delas. A segunda vez, talvez ele é preso e solto, e mais uma terceira vez, ele é finalmente decapitado. Paulo escreve essa carta para ajudar a igreja a compreender o que ela é dentro do plano de Deus, a compreender que essa instituição sobrenatural, de fato, é sobrenatural desde o seu nascedouro. O plano para a criação da igreja não parte do homem. Essa agremiação não é uma agremiação como aquelas outras que nós encontramos nessa vida. Os homens, de maneira impressionante, eles conseguem se juntar por qualquer que seja o ideal. Fez uma pesquisa essa semana sobre as coisas que têm funcionado de alguma forma como liga e cola para que os homens se juntem. Desde ideologias, determinado lado da história, lados em guerra, gostos pessoais. Gênesis capítulo 11 fala que os homens se uniram tendo um só propósito, para tornar o nome deles célebre. Durante a Torre de Babel, que Deus dispersa-os, confundindo-os as línguas. Gênesis capítulo 11. Muitas coisas podem servir de cola para que os homens se unam ou criar uma unidade ao redor de muitas coisas. Desde bebês de baleias, por exemplo, desde a financiar educação para macacos. Os homens se agremiam e se juntam e se tornam um, nesse sentido, baseado em muitas coisas. Mas a carta de Paulo aos Efésios vai demonstrar que a igreja, diferente das outras instituições, ou ONGs, ou outras coisas que nós temos aqui, países, partidos políticos, tem a sua unidade estabelecida inicialmente de maneira invisível e subjetiva, da perspectiva do homem. A unidade que Deus fala por meio do apóstolo Paulo, a unidade que a igreja partilha, é a unidade que antecede os tempos eternos, é uma unidade fundamentada em algo glorioso e eterno, externo aos homens. E assim os homens não são capazes nem responsáveis por criar o combustível dessa unidade sobrenatural que é a igreja. A responsabilidade que eu e você temos é simplesmente reconhecendo o que nos une, preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. É sobre esse assunto que eu queria levar os irmãos a aprenderem e pensarem. Então, Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, será o nosso texto, mas a gente vai tentar olhar a maior parte dos capítulos que estão antes dele. Isso é assim porque o versículo 1 começa com um por isso, um portanto, e esse por isso ou portanto estabelece uma consequência do que Paulo está pensando. Ele tem discutido o capítulo 1, 2, 3, determinadas coisas que nós vamos ver daqui a pouco, e aí finalmente ele diz um portanto, sendo que isso é verdade, por isso, por causa de tudo que eu tenho dito nos versículos anteriores, não somente no capítulo 3, eu gostaria muito, eu encorajo vocês a viverem dessa maneira. Então ele diz assim a palavra do Senhor: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Senhor, é isso que faz o cristianismo ser diferente de todas as outras cosmovisões. Nós não criamos nossa própria estrutura, nossa cosmovisão, nossas crenças. O cristianismo é uma religião, um sistema de crenças que foi revelado de fora para dentro. Foi o Senhor, o Criador, que nos explicou ao longo da história, usando
homens falhos para escreverem no livro santo o teu plano, o teu desejo, o que os homens precisam ou não precisam fazer para te agradar, estabelecendo que um dia viria alguém, teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos diante do Senhor de coisas que são maiores e anteriores, estarão perpetuamente por toda a eternidade, diante daqueles que passarem por essa terra. Esta é a tua verdade, este é o teu plano, esta é a informação que temos recebido do alto, para longe da invenção humana, para longe dos raciocínios de homens tolos. Nós, limitados, nós nos submetemos à autoridade da tua palavra, e nós imploramos que, sendo que a tua palavra está aberta diante de nós, que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que o Senhor triunfe sobre as muitas limitações daqueles que escutam e daquele que fala. Eu peço a ti, Espírito, o Senhor criou esse vínculo, o Senhor criou nossa unidade. Faze-nos ver o que nos une, o que nos cola um ao outro, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em Cristo nós pedimos. Amém. Então, sendo que o nosso texto começa com por isso, portanto, nós precisamos saber o que vem antes. Do versículo 1 até o versículo 6, o assunto é unidade. O texto é dividido em dois: a unidade do chamado que nós temos, e depois ele vai falar sobre o chamado a lutar pela unidade. A unidade do chamado e depois o chamado a lutar pela unidade. Mas o texto, então, é fácil de perceber o que está acontecendo aqui. Paulo deseja que esses irmãos vivam de modo digno dessa vocação, que nós vamos ver daqui a pouco nos capítulos 1, 2 e 3. Essa vocação vai ser caracterizada pelas coisas que ele diz no versículo 2, vai ser caracterizada por humildade, mansidão, longanimidade, por suportar um ao outro em amor, e o objetivo é preservar a unidade que o Espírito criou no vínculo da paz. Essa unidade, ela tem este conteúdo, é o que diz do versículo 4 até o versículo 6, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos, está em todos. Então é a unidade que está aqui. Essa unidade, ela pode ser separada como unidade invisível e unidade visível, ou unidade externa e unidade interna. Unidade interna e unidade invisível são as coisas que são imperceptíveis pela visão humana, são aquelas que foram realizadas ou num período anterior, passado, para quem da nossa habilidade, de perceber, ou internamente no reino celestial, algo que Deus fez de maneira invisível, de maneira interna. Mas essa realização que Deus fez, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, esse trabalho em equipe da Trindade, das três pessoas da Trindade, para realizar essa unidade, precisa, de alguma forma, se manifestar e materializar na realidade. Esta é a unidade visível, é a unidade externa. Capítulo 4, então, do versículo 1 ao 6, é essa transição, onde ele, depois de falar de todas essas realidades eternas, anteriores, invisíveis, internas da perspectiva do homem, ele transiciona para as manifestações externas e visíveis. Se isso aconteceu, é isso que vai acontecer. Se tem fumaça, se tem fogo, então é porque vai ter fumaça. Se vocês foram transformados, foram alvo desse plano eterno de Deus, vocês devem viver da maneira como eu estou dizendo para vocês viverem. Talvez a gente precise lembrar que essa oração por unidade não parte do apóstolo Paulo. O nosso Senhor, em João capítulo 17, já havia pedido ao Pai sobre unidade. Não peço apenas por esses, ele diz no versículo 21, mas por aqueles que vierem aqui por intermédio deles. Falando dos apóstolos, ele diz, não peço só que eles sejam um,
entre eles, mas que aqueles que vierem a crer por intermédio dos apóstolos sejam um também. E ele diz, para que eles creiam, para que o mundo creia, versículo 22 e 23, que tu me enviaste. Existe algo interno e algo externo. Então, se vocês olharem lá no João capítulo 17, só para ficar na cabeça de vocês, João capítulo 17, olha só o que diz no versículo 21 em diante. Não peço, verso 20, não peço somente por estes, como eu falei, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está pedindo, começando de trás para frente, tem um propósito que é estabelecido dos versículos 22 até o versículo 23, é que, de alguma forma, o mundo perceba que o Pai enviou o seu Filho. O Pai enviou o seu Filho ao mundo para ser o Salvador desse mundo. Esta verdade que aconteceu um tempo atrás, essa verdade eterna do interesse do Pai por esse mundo caído, de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, esta verdade veiculada em palavras, ela tem como testemunha a vivência de um povo em amor. A vivência de um povo em unidade, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, atesta, prova, sustenta, levanta o amor do Pai pelo Filho. Enquanto nós amamos com o amor que foi recebido do Filho, um amor que foi do Filho recebido do Pai, nós caminhamos nessa linha eterna e divina, amamos de uma maneira vista apenas em Deus. E é isso que Jesus está pedindo. Pai, eu peço por esses, para que sejam um, e peço por aqueles muitos, por você e por mim, que eles sejam santificados na verdade, eles irão crer por meio da palavra que os meus apóstolos vão pregar, para que eles sejam um, Pai. E aí ele estabelece o parâmetro, para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, e também ele em nós, eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E me amaste assim como os amaste também. Paulo, então, não está inventando uma outra função ou uma outra maneira de viver da igreja. Paulo simplesmente está lembrando, talvez, ou aplicando o desejo de Jesus por seus discípulos, que eles caminhassem em unidade, que eles fossem um, assim como Jesus era um com o Pai. E ao viverem esta unidade em torno do amor de Jesus, essa vida transformada, esse amor superlativo, divino, para além dos relacionamentos normais aqui, o mundo olhasse para a igreja, olhasse para esse povo diferente, amando diferente, e cresce que o Senhor havia enviado Jesus. De cara nós vemos o tamanho da responsabilidade, irmãos. Se o mundo não vê amor aqui entre nós, vai encontrar onde? Se o mundo não vir amor de verdade, amor altruísta, amor que reparte, que sacrifica-se, como nós vimos em Jesus, amor que fere de maneira positiva, amor que se importa, na igreja vai encontrar onde? No mundo? Então, Paulo começa falando sobre essa unidade desse chamado, voltando para Efésios capítulo 4, por isso ele diz, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Que vocação é essa? Talvez seja a pergunta primeira. Se existe uma unidade do chamado, ele fala para todas as pessoas que são alvo dessa carta, existe uma unidade, não importa se são servos, se são senhores, são homens, mulheres. Capítulo 6 vai falar de pais, de filhos, de maridos, de esposa. Existe uma unidade, algo que é comum a todos aqueles que são discípulos de Jesus.
Este chamado, esta unidade do chamado, nada mais é do que a decorrência do capítulo 1 em diante. Se nós lêssemos no capítulo 1, nós veríamos que as bênçãos espirituais foram dadas para aqueles que estão em Cristo. Olha só o versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para a glória, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, o amado Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Vemos o Pai, que deve ser bendito por tudo que ele tem nos dado em Cristo. Vemos Cristo, o meio dessas bênçãos chegarem a nós, nele, verso 7, redenção, remissão dos pecados. E vemos o Espírito Santo. Versículo 13, nele também, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo. O Espírito é o penhor da nossa herança. Veja que as três pessoas da Trindade, de alguma forma, elas interagem nesses que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Esses que foram predestinados, esses que foram eleitos não com base em nada que eles fizeram ou iam fazer, eles nem existiam. Esses, com base na graça de Deus, eles foram eleitos para pertencer a Ele. No tempo certo, o Espírito então aplica a obra do Cristo a eles, e eles ouvem o Evangelho, eles creem. Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando juntos para formar esse homem, esse novo povo. Capítulo 2 vai explicar como isso aconteceu na prática. Ora, na prática, verso 1, ele diz: nós estávamos mortos em nossos pecados. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nos salvou. No tempo e na história, foi assim que aconteceu. Estávamos vivendo em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos salvou por sua graça. Nos transformou por sua graça, nos deu vida por sua graça. Não somente na eternidade passada as três pessoas trabalharam, mas porque Deus estava trabalhando, eles tinham tudo a seu dispor para fazer com que essa realização, essa salvação planejada de fato fosse realizada. E os homens creram. Essa é a razão porque eu e você de alguma forma cremos no passado. Estávamos mortos, sem vida. Não fomos convencidos por nossos familiares e amigos, fomos salvos pela graça de Deus. Depois nós fomos injetados num lugar chamado igreja, que ele diz que é um mistério. Capítulo 3, versículo 6, ele diz: o mistério é que os gentios, isto é, aqueles que não são judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí ele continua no versículo 10, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Os principados e potestades é o mesmo termo que aparece no capítulo 2. Versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós fomos salvos dessa escravidão que nós tínhamos do reino das trevas, fomos libertos do reino de Satanás, e hoje ele utiliza esse grupo de pessoas redimidos pela graça de Deus para manifestar sabedoria aos mesmos senhores deste mundo tenebroso que tinham poder sobre nós. Deus utiliza a igreja para manifestar, envergonhar demônios e Satanás que antes nos tinham cativos, mas agora não tem mais. Olha o chamado que Deus deu à igreja. Então esse negócio de não amar a igreja e amar só Jesus, esse negócio de falar mal da igreja, da sua ou de outra, isso é uma coisa muito perigosa.
A igreja criada por Deus, essa igreja invisível, essa igreja formada por aqueles que ouviram o evangelho e creram, elas são uma instituição a mais importante de tudo que nós temos hoje, criada de maneira sobrenatural, arquitetada, salvação pelo Pai, realizada pelo Filho, trazida à consciência por meio do Espírito, implantando agora um no outro, usando o corpo de Cristo para causar vergonha ao reino de Satanás, para manifestar a sabedoria de Deus. É com base nisso que Paulo diz: eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Você e eu, discípulos de Jesus, por pura graça, fomos chamados a envergonhar o diabo e os seus demônios. Sermos instrumentos na mão de Deus para elevar a graça de Deus, triunfos da graça divina sobre pecadores desgraçados, sem esperança, subjugados às suas próprias paixões, mas agora alvos dessa graça soberana, trazidos a um reino do Filho do seu amor, às regiões celestiais em Cristo, amados, protegidos, selados, guardados, redimidos, perdoados e no futuro transformados. Paulo diz: se esforcem, façam disso o objetivo de vocês, façam de todo o possível para viverem de maneira digna da vocação que foram chamados. Paulo não está fazendo com isso uma tomada de consciência, querendo que você, que começou a sua vida cristã pela graça de Deus, nunca por mérito, comece agora a fazer algumas coisas para ganhar o seu status, ou provar que você tem um status correto. Todos nós em Cristo fomos colocados nesse status, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ele só quer que você e eu tenhamos consciência do que está em jogo. E em comparação com os outros chamados que nós temos nesta vida, nós, em comparação com ele, coloquemos o chamado para pertencer a Cristo e viver para Cristo acima de qualquer outro chamado, mais valioso do que qualquer outro chamado. Por quê? Porque esse chamado, ele é eterno quando os outros são temporais. E ele não se perde com o tempo, quanto os outros, talvez o mais importante que nós temos, o casamento se vence com a morte. Esse, de ponta a ponta, do início da eternidade passada, eternidade futura, Deus trata dessa maneira. Ele quer que você compreenda esse chamado e viva à luz disso, demonstrando as implicações desse chamado na sua vida, o chamado para pertencer a Jesus Cristo. É impossível, irmãos, que alguém tenha sido chamado para pertencer a Jesus e tenha a vida absolutamente igual ao mundo. Eu tenho que estar chegando um tempo em que muitas igrejas, elas são exatamente iguais ao mundo. Os namorados podem entrar em fornicação, ou podem ter uma vida sexual ativa, não tem nenhum problema, e os homens e as mulheres podem decidir que sexo deveriam ter, mesmo que Deus tenha criado apenas dois, e as igrejas vão se abrindo. Um dos grandes problemas que eles causam com isso é diminuírem esta vocação. Deus nos chamou para envergonhar os demônios, não para nos juntarmos a eles promovendo ensinos heréticos. Deus nos chamou, nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para voluntariamente nos subjugarmos à fala de Deus escrita no papel. Deus nos tirou de onde nós estávamos para nós demonstrarmos os triunfos da graça de Deus. De maneira voluntária, nós aceitamos qualquer coisa, qualquer espólio, qualquer perseguição, qualquer dificuldade por Cristo. Porque tudo que o mundo pode tirar é tudo que eu quero que fique aqui. O que eu quero de fato, que será meu, será quando eu chegar em casa, quando a vocação ou do chamado de fato chegar ao fim. Essa é a unidade do chamado.
todo mundo partilha disso. É como se o Espírito Santo, irmãos, utilizasse um grande funil. Não importa se você está na Tchecoslováquia, Bielorrússia, no Brasil, no Cocó, é um ribeirinho. A maneira como as pessoas foram salvas por meio desse funil. Como? O Pai arquitetou a salvação, escolhendo antes da fundação do mundo. O Filho, no tempo e no espaço, remiu esta pessoa, sendo a propiciação pelo pecado, o apaziguar da ira de Deus. E o Espírito Santo selou, que é o resgate, que é o selo, a prova de que ele vai um dia buscar. Todos, em todas as épocas depois de Cristo, foram salvos, porque foram escolhidos antes da fundação do mundo. Abraçaram a Cristo como sua pérola de grande valor e foram selados com o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa. Temos uma unidade que não somente orgânica conosco aqui, é uma unidade que nós olhamos para trás e vemos todos os santos do passado salvos pela fé em Cristo. Todos eles são farinha do mesmo saco, todos eles são frutos de uma mesma árvore, todos eles foram frutos desta grande videira, nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado que nós temos é um legado passado do grande Deus, dando ao seu Filho pessoas para que o adorem e o louvem eternamente. Ele quer que você e eu vivamos à altura desse chamado, que perpassa a história humana. Aí você pode perguntar, como é que eu vivo esse meu chamado? Quais seriam algumas características que demonstram que de fato eu estou vivendo à altura deste chamado? Uma vida digna ou uma maneira digna de viver, de caminhar, aparece aí no versículo 2, desculpa. Então, essa unidade invisível e interna do capítulo 1, 2, 3, ela precisa encontrar uma materialização, porque eu não sei o que aconteceu na eternidade passada e não consigo ver o que está no seu coração. Então, como é que seria a vida de alguém que foi eleito antes da fundação do mundo, salvo por Cristo no tempo e na história, selado com o Espírito Santo? Alguém dessa vocação, como é que seria essa vida na igreja? É isso que ele vai dizer no versículo 2. Humildade, mansidão com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. São 4 características. Dessas 4 características, as segundas estão entrelaçadas como se fossem partes de uma mesma coisa. Então, a primeira delas, como é que eu vejo essa unidade invisível? Como é que isso se manifesta, essa unidade do Espírito? A primeira delas é com toda a humildade. Com toda a humildade. Essa humildade é mais uma vez uma característica que nós vemos no próprio Senhor. Homem humilde. Humildade não significa não compreender quem você é, não é aquela falsa humildade em que você deseja que as pessoas lhe considerem maior do que de fato você é por diminuir a si mesmo. Isso não é humildade. Vós me chamais mestre e Senhor, o nosso Senhor falou para os seus discípulos, dizeis bem, porque eu sou. Humildade é você compreender que à vista dessa salvação, desse chamado, você não foi chamado, alcançou esse status, essa vocação divina com base nos seus méritos. Então, se não é com base nos seus méritos, porque você foi bom, porque você não fez determinadas coisas, porque você tinha dinheiro, ou qualquer outra coisa que não chamasse a atenção de Deus, foi com base na graça. A graça, ela humilha. Lembra Romanos capítulo 3, ele diz, se é pela graça, então onde está o orgulho? Foi de todo excluído. É a compreensão da graça de Deus, ou seja, que o grande Deus resolveu tratar comigo não com base nos meus méritos, no meu dinheiro, nos meus títulos, na minha inteligência, nos meus dons, na minha habilidade. Ele decidiu tratar comigo a despeito dos meus pecados, escolhendo isso dentro do seu próprio coração. As razões só ele tem, foi o beneplácito da sua vontade. E isso humilha o homem. E esses humilhados pela graça são aqueles que se tornam humildes. O que é humilde? Alguém humilde da perspectiva de Deus é alguém que foi humilhado pela graça de Deus. Olhou para si, botou-se pelo avesso, não viu nada bom, pelo menos nada da perspectiva de Deus, nada.
E mesmo assim o grande Deus o alcançou. Ele então caminha em humildade. Essa humildade, no entanto, ela aparece no contexto da igreja. Como é que você pode ser humilde no contexto da igreja? Talvez seja de maneira simples, não sendo um orgulhoso. Orgulhoso é você considerar a si superior aos outros, enquanto humilde considera-se menor do que os outros. O orgulhoso é aquele que vê determinadas coisas que consegue fazer ou que pode fazer para o serviço dos outros. O humilde é aquele que se coloca à disposição para o benefício dos outros. O orgulhoso quer receber a primazia. O humilde é aquele que considera os outros superiores a si mesmo. Essas 4 características que nós vamos ver aqui, que são manifestações dessa vida digna, têm o objetivo de promover a unidade do Espírito no vínculo da paz, que é o versículo 3. Porque os grandes inimigos da promoção, dessa preservação da unidade, que é o objetivo de viver uma vida digna da vocação que fomos chamados, são os opostos do que Paulo coloca aqui. Uma das grandes causas da destruição da unidade da igreja não é a humildade, é o orgulho. É o orgulho. Fala de todo mundo, porque como é que foi? A professora falou do meu filho. Meu filho é um anjo, o nome dele é Ângelo. Não, como é que a professora fala do meu filho? Meu filho, não, isso não pode acontecer, não. Como é que é? Eu? Não, eu não. Cuide da sua vida. Todas essas artimanhas que nós colocamos, essa proteção para que as pessoas não entrem na nossa vida, nos nossos filhos, nossos casamentos, quando eles podem e devem para nos ajudar, e o nome disso, a gente pode até ter outros nomes. Eu sou na minha, o nome disso é orgulho. E o orgulho é aquilo que atrapalha a preservação da unidade. Por isso que Paulo diz aqui, com humildade, reconhecendo quem você é da perspectiva de Deus. E em vez de você se achar melhor do que os outros, lembre quem você era da perspectiva de Deus. E aí, de qualquer forma, quando as pessoas tratarem você mais ou menos, é pura graça. Porque você é muito pior do que ela acha que você é. Você é muito pior do que você acha que você é. Deus que viu você com sua cara mais feia e decidiu amar você. É graça. É o orgulho, ele cobre, achata a graça. É a humildade que eleva a graça. Depois ele fala sobre mansidão com longanimidade, verso 2, com toda a humildade e mansidão com longanimidade. Mais uma vez, mansidão é uma das características do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11. Tomai sobre vós o meu jugo, ele disse, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa mansidão significa aquela ausência de vingança, a falta de retaliar, a luta contra a amargura, aquele desejo de ser, a ausência daquele desejo de ser vindicado, a ausência de hostilidade, de pagar com o outro. Não é uma fraqueza, nós vimos isso no próprio Senhor. É poder, como se diz, sob controle. É poder sob controle. Não é aquela aceitação passiva de que as coisas estão erradas, principalmente aquelas coisas que são pecado, mas ela é aquela indignação pelas coisas certas, principalmente aquelas que são contra o Senhor. Jesus, que era manso e humilde de coração, quando as pessoas fizeram o pátio externo como sendo um lugar onde cambistas ganhavam dinheiro e não a casa de oração, nosso Senhor pegou uma azorrague de cordas e saiu dando em todo mundo. E ele cita o texto, o zelo da tua casa me consumirá. Aqui é Jesus, manso e humilde de coração, é o poder sobre controle agora sendo colocado para fora pelas razões certas. Jesus nunca pagou o mal com o mal, embora todas as vezes que o seu Pai, nosso Senhor, fosse manchado, ou sua honra, ele ia estar lá junto. Um desses casos, pelo menos 2 vezes, na purificação do templo. Mansidão é isso.
Mansidão é aquela ausência de desejo por revanche. Está vendo, esposa? Está vendo, marido? Você não tem que ter a última palavra, não tem que ter aquela revanche, aquele espírito belicoso. Isso não é mansidão. As pessoas não precisam receber o que você recebeu. Existe também essa mansidão, tem que ser demonstrada com longanimidade, aquela paciência de Hebreus capítulo 6, verso 15, descrevendo que Abraão, esperando, contra a esperança, creu. É aquela habilidade de permanecer fiel. Longanimidade não é aquela passividade que você balança e tal, espera, no final vai dar tudo certo. Não, não é isso. Longanimidade é aquela expectativa ativa, é aquela habilidade sobrenatural de permanecer fiel ao Senhor, permanecer na espera, mesmo quando o vento está contrário. A melhor ilustração é aquela montanha que, mesmo sendo batida por rijos ventos, nunca se dobra, permanece lá, firme, naquilo que é correto. É esta paciência, essa longanimidade. E por último, suportando uns aos outros, ou carregando, tolerando, aguentando em amor, não por constrangimento, não por necessidade, não porque é o jeito, mas fazendo porque eu desejo o melhor para essa pessoa. Não importa o que essa pessoa fez comigo, eu nunca vou buscar de volta o mal para essa pessoa, não vou pagar na mesma moeda. Eu vou desejar sempre o melhor para essa pessoa. É aquele tipo de amor que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 13. O amor jamais acaba, o amor jamais falha. Você ama dessa maneira, suportando os outros em amor. Não importa o que eles fizeram contra mim, eu vou me colocar do lado de maneira paciente. É o amor que nós fomos controlados. É mostrar um amor aos outros, embora eles eu não tenha me dado esse tipo de amor, mesmo que eles não tenham me tratado da mesma maneira. Todas essas coisas, irmãos, são características de uma vida vivida segundo ou digna da vocação a que foram chamados. Todas essas devem ser evidenciadas na igreja. E a ausência dessas coisas vai rachar esta igreja e qualquer outra. Vai rachar todos os núcleos de relacionamento, vai rachar a sua família, vai rachar o seu trabalho, mas vai rachar a igreja. Porque no seu trabalho, o que une vocês talvez seja a missão da igreja, ou a missão do trabalho. Mas aqui, o que nos une não são as coisas que nós vemos. O que nos une são as coisas que Deus fez por nós, essa unidade que já existe, invisível, eterna e interna. E ela se manifesta de maneira visível e perceptível numa vida vivida de acordo com a dignidade da vocação, da beleza, da grandeza da vocação que fomos chamados. Como em o que aqui diz o texto? Em humildade, com mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O contrário disso, irmãos, principalmente da última, da impaciência, que é o contrário de longanimidade, de suportar uns aos outros, é a queixa sobre os outros. Vocês lembram em Tiago capítulo 5, Tiago fala lá no final, irmãos, não falem mal uns dos outros, sejam pacientes, o juiz já está às portas. Agora, num tempo de perseguição, quando a vida é difícil, era o caso lá de Tiago, muita dificuldade, a gente tem a tendência natural de culpar uns aos outros, de destratar uns aos outros, de nos queixarmos por causa dos outros. Paulo vai dizer, a gente não faz isso, isso racha a unidade, isso não promove a preservação da unidade. Não desista das pessoas, a longanimidade não vai fazer isso. Não suporte no sentido de aguentar as pessoas, mas em amor, ou seja, desejando o melhor para ela. Tolere as coisas que têm acontecido com você, com o objetivo de que a pessoa ganhe.
É assim que a unidade do Espírito se materializa. É assim que a unidade invisível e o plano eterno de Deus e a oração de Jesus é respondida. É assim que nós respondemos a oração que Jesus fez, com humildade, mansidão, paciência e amor ativo para com os outros. Se não tivermos estas coisas, a unidade do Espírito ficará apenas no campo das ideias. E não será palpável por nós e apreensível por aqueles que estão do lado de fora. Ao invés de orgulho, eu preciso considerar o outro superior a mim. Ao contrário de retaliação e vingança, eu preciso colocar a mansidão. Ao contrário da pressa e reclamação e a desistência das pessoas, eu preciso colocar a longanimidade e a paciência. Ao invés de tentar lutar para mudar as pessoas, eu tolero e suporto em amor. Eu sirvo as pessoas de maneira a encorajá-las a servir o Senhor. Você tem lutado para preservar a unidade do Espírito? Como é que você tem lidado com aqueles que têm ofendido você? Tem falado mal do seu filho, da sua filha, do Ângelo? Como é que você tem lidado com aqueles que eles não são do seu naipe? Irmãos, essa unidade invisível, feita eternamente, deveria mudar a maneira como nós olhamos os nossos irmãos. Porque eu e você temos a tendência natural de criar um outro crivo, outra peneira, para que as pessoas, outro filtro, para que as pessoas caiam dentro da minha panela. Pode ser o time que eu jogo, pode ser o lugar que eu vou para comer, pode ser a profissão, pode ser a classe social, se pobre ou rico, pode ser o quantos filhos tem, pode ser a faixa etária dos filhos, pode ser um determinado hobby. E todas essas coisas, embora possam ter uma determinada validade, elas não são nem de perto a unidade que nós queremos ter. Porque as famílias, depois elas mudam de fase, os trabalhos modificam, os pobres ficam ricos, os ricos pobres. O gosto por um determinado hobby muda. O gosto por ir comer em determinado lugar muda. O que não muda? O plano eterno de Deus de escolher alguns antes da fundação do mundo, pela sua graça, aplicar a justiça de Cristo e depois disso selar com o Espírito Santo. Isso não muda. Ao invés de termos as nossas panelinhas com base nessas besteiras aqui, deveríamos ter no plano eterno de Deus e manifestar essa unidade invisível por meio de atitudes visíveis. Amor, no suportar, humildade, mansidão e longanimidade. Ele não precisa comer onde você come para poder receber de você serviço. Ele não precisa ser pobre como você para poder servir você de alguma forma. Ele não precisa ser casado ou solteiro. Ele não precisa gostar de um time ou do outro. Ele não precisa ser vacinado. Ele não precisa usar máscara. Ou deixar de usar. Aceite o seu irmão sem tentar mudá-lo. Naquilo que não for pecado, aceite o seu irmão sem tentar mudá-lo. Coloque ele na sua frente com toda a humildade. Mesmo que algo tenha sido ofendido do lado de lá, com mansidão, com paciência, que persevera em fazer o bem, mesmo sem receber nada em troca. Não aguente o seu irmão porque é o jeito, mas em amor, suporte o seu irmão, empurrando ele para perto de Cristo. Sirva de escada, estrado dos pés do seu irmão, se com isso você empurra ele para mais perto de Jesus. Não foi exatamente isso que o nosso Senhor fez conosco? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Em João capítulo 13, o nosso Senhor tira a roupa de cima, se agacha para lavar os pés dos discípulos. Quando ele termina, ele diz: vocês compreendem o que eu vos fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor e dizem bem, eu sou. Se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês deveriam
deveriam lavar os pés uns dos outros, porque eu fiz dando exemplo, para que vocês façam o mesmo. É o Rei do Universo, se agachando para lavar o pé de um bocado de gente empoeirado. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Temos recebido esse chamado de Deus, e o plano de Deus é que a gente viva à altura desse chamado. Como? Esse chamado, ele é o resultado de acordos eternos, divinos. Esse chamado é vivido em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros com humildade, e o propósito é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o que diz o versículo 3. Ele diz, fazendo de tudo. Fazendo de tudo significa seja diligente. É a mesma palavra que aparece em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se aprovado. Lembra do texto? Lembra do texto? Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que ele está dizendo é a mesma palavra lá. Seja diligente, procure, se isso é apresentar-se aprovado diante de Deus. Não vai acontecer se você ficar brincando de casinha, na esportiva. Ser aprovado diante de Deus não vai ser algo que irá acontecer sem luta. Não vai ser algo normal, como se cresce as unhas. Você vai ter que se esforçar, faça de tudo ao seu alcance, faça qualquer coisa que promova isso, faça disso um objetivo claro da sua vida, de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é, promova essas virtudes. Pergunte aos seus irmãos, ore por elas. Se você não sabia como orar por esta igreja, é assim que você vai orar. Senhor, o Senhor nos chamou para nós humilharmos e fazermos o inferno passar vergonha como triunfos da Tua graça. Permite, Senhor, que haja entre nós aquela humildade. Começa em mim, que eu vejo os meus irmãos como superiores a mim, e a mim mesmo como servo de todos eles. Que eu tenha prazer em servir aos meus irmãos. Permite que ao ser ofendido, haja mansidão de minha parte, não desejo de retaliar, de fofocar, de diminuir a reputação do irmão, de dissimular, de criar panelas que promovam a destruição daquele irmão. Permite que eu seja fiel a Ti, esperando pelo melhor do meu irmão, que eu tenha paciência naquilo que é certo, até que o Senhor opere a mudança naquele irmão. Permite, mais do que isso, que eu não fique passivo, mas de maneira ativa, eu suporte os meus irmãos. Faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos todos, faz isso com a nossa igreja. Nos ajuda a preservar a unidade do Espírito, criada no vínculo da paz, criada, usada pelo Espírito no vínculo da paz. No capítulo 2 ele diz que Jesus é a nossa paz. Então o texto simplesmente está descrevendo como o Espírito Santo criou essa unidade. Essa unidade foi criada por remover as coisas que separavam judeus e gentios ou qualquer outra coisa e unir em Cristo. Foi criada por meio da paz que se opera em Cristo. Nós não precisamos criar mais nada. Já está criado, foi criado antes da fundação do mundo. A sua responsabilidade e a minha é só preservar. É só manter aquilo que Deus nos deu em Cristo. Com toda humildade. Esse é o nosso chamado. Não chamar a unidade do chamado, mas o chamado à luta pela unidade. Isso vai exigir o nosso esforço. Não permita que ninguém fale mal do seu irmão na sua presença. E você não seja aquele porta-voz da desgraça. Levante os seus irmãos diante do Senhor. E aqueles que tenham ofendido você, perdoe. Perdoe assim como nós perdoamos em Cristo. Confronte, exorte. Não fique rancoroso, amargurado. Isso não é o que Deus deseja. Não é mansidão, nem longanimidade. É isso que nós celebramos hoje. Na ceia do Senhor, celebramos parte disso. Celebramos o que Deus fez em Cristo, nos colocando num só corpo, eu e você, para sempre. Somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. E esse é um chamado
É um chamado gigantesco, grandioso. Eu quero que eu e vocês, irmãos, possamos viver à altura disso, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra. Eu amo essa igreja, o Senhor sabe disso. Eu sei, no entanto, que o Senhor ama muito mais. Ela é tua. Essas almas são tuas. Permite que haja unidade entre nós. Unidade visível. Começar em mim, a começar no conselho. Que haja humildade, mansidão, longanimidade e o desejo por tolerar os outros em amor, não por constrangimento, não porque é o jeito, mas em amor, na expectativa do melhor para os meus irmãos. Eu peço que o mundo olhe para essa igreja e veja o amor de Jesus na igreja. Que todos nós, crianças, adolescentes, famílias inteiras, possamos lutar para preservar a unidade do Espírito, feita pelas cordas da paz, feita por meio da paz, por meio de Cristo. Faz isso, Senhor. Eu peço que aqueles que estão entre nós, meus irmãos, que têm amargura em seus corações, desejo de vingança e retaliação, estão afastados talvez de outros irmãos por ofensa, que o Senhor lhes ajude a perdoarem e serem perdoados. Que não haja amargura entre nós, possamos permitir que as panelas, elas existam sem destruir o corpo, que as amizades, o companheirismo e a camaradagem existam, mas nunca à custa da unidade que o Senhor nos fez antes da fundação do mundo. Que essa, Senhor, a unidade invisível, feita pelo Espírito, tenha precedência sobre qualquer gosto pessoal, sobre qualquer história particular, sobre qualquer desejo de bom ou de ruim do nosso coração, sobre qualquer predileção. Que acima dessas coisas esteja a preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. Faz isso, Senhor. Nos protege da divisão, do coração que destrói, do homem faccioso, que destrói com a língua. Que ele seja calado, Senhor. Que ele não se una a Satanás para destruir aquilo que o Senhor fez um. Em nome de Jesus. Amém.